Até hoje, Jesus é uma fonte de renda para muitas pessoas, para muitos segmentos. Jesus é fonte de benefícios, de, de construções materiais, sendo que ele veio e disse para não juntarmos tesouros aqui na terra, porque o nosso tesouro no plano espiritual é outro. Os nossos bens materiais aqui vão se acabar. Mas quantos milhares já não ganharam muito dinheiro em cima do sangue de Jesus, em cima das chibatadas que ele tomou e no próprio símbolo, esse símbolo horrível criado pelo catolicismo, que mostra lá a cruz, um sinal de pena de morte. E quando você entra em uma igreja, você pode ver ali que quem está ali não é um ser vitorioso. É a imagem de um homem torturado, ensanguentado, com uma fralda e uma coroa de espinhos na cabeça, como dizendo, tá vendo? Olha aí, ele fez isso para te salvar e você ainda pronta. Se nós não tirarmos definitivamente esta ideia mitológica desse Deus punitivo, nós não conseguiremos ter uma evolução. Portanto, amigos, portanto, meus irmãos e irmãs, o que nós trazemos nessa noite não é algo para que seja contra os princípios das pessoas que creem em alguma coisa, mas sim para que nós possamos desconstruir, vamos repetir essas palavras quantas vezes for necessário, desconstruir esta ideia de Moisés, que foi um ditador, que foi um homem que criou as suas próprias leis, que criou leis que eram convenientes a ele, para um povo que ele subjugou e dominou e domina até nos dias de hoje. Portanto, não precisamos temer a Deus. Deus está em cada um de nós, somos centelhas divinas. Não precisamos temer nada do que vem do alto, porque Jesus sempre colocou para nós que nós somos responsáveis por nós mesmos. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Tudo que nos acontece, de mal ou de bem, vem de acordo com as nossas características, com o que nós fazemos. É o que nós aprendemos sobre a lei de causa e efeito. Nós aprendemos a não temer a Deus, mas temer os nossos pensamentos e principalmente doutriná-los, disciplinar o que nós falamos, o que nós pensamos, disciplinar as nossas ideias, disciplinar as nossas atitudes, sempre tendo como base Jesus, que colocou isso de uma forma muito clara e objetiva. Façai aos outros aquilo que gostariam que fizesse com você. Na dúvida, pense, você gostaria de fazer com o outro aquilo que você está fazendo? Isso coloca por terra tudo. Nós não precisamos temer Deus, nós não precisamos temer nenhuma entidade, não precisamos também colocar poder em nenhum espírito, em nenhum santo, em nenhuma entidade mística, mitológica. Nós precisamos colocar e santificar a nossa evolução em nós mesmos, no Deus que mora em nós. Isso sim, toda essa ideia de Adão e Eva, toda esta ideia que é colocada na Bíblia, no Antigo Testamento, se não for desconstruída, ela sempre será um motivo para nós vermos tantas barbaridades. Nós vemos o preconceito, nós vemos hoje muito colocado em voga a homofobia, nós vemos hoje os conceitos de cunho racial que perdurou durante tantos séculos, porque isso tudo veio de conceitos do Antigo Testamento, veio de conceitos criados por Moisés, sobre a sexualidade, sobre o abuso do poder. Tudo isso veio de uma construção deste ditador que trouxe para nós então esse livro que traz muito mais
medo do que propriamente paz de espírito. Então, meus irmãos, dando então por encerrado, esperando que este tema, que é um tema relativamente polêmico, não deveria ser, porque deveria ser encarado realmente de uma forma como ela é. Uma história infantilizada, sem pé nem cabeça, e uma história que, na verdade, traz até hoje muitos malefícios para a nossa humanidade. Mas torcendo para que nós possamos ter sido entendidos de forma racional, torcendo para que todos nós possamos, então, ter aprendido a tirar de nós, de dentro da nossa ideia, tirar dentro do nosso inconsciente, essa ideia mitológica e temerária desse Deus que nos trouxe, que segundo Moisés nos traz sempre o castigo, nos traz sempre a ira, o poder de Deus, o peso da mão de Deus. Vamos tirar tudo isso, porque isso sempre foi prejudicial. Nós vemos até nos dias de hoje, aproveitando aqui, lembrando que quando uma pessoa vai fazer alguma coisa de ruim, ela, antes de tudo, ela pede o quê? Perdão a Deus, e não aquilo que ela vai fazer de ruim. A gente vê muitas pessoas, vai falar mal de outra pessoa, a pessoa, olha, Deus que me perdoe, mas fulano é isso, é aquilo, aí está liberado. Deus perdoando tá bom. E a pessoa que você está falando mal, essa não tem poder nenhum, não vai me fazer mal. O importante é que Deus não me castigue. Então vejam só como esse Deus deu tanto medo a tantas pessoas que até hoje, mesmo inconscientemente, as pessoas vão falar, olha, Deus que me perdoe. Olha, Deus não perdoa e nem pune. Deus é o que nós fazemos da nossa consciência. Deus é aquilo que está dentro de nós. O próprio Cristo chega a dizer que nós somos deuses. Certa vez ele falou, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Para isso basta ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Se ele coloca essa ideia de que nós podemos ser deuses, é que nós ainda estamos num processo ainda longe, mas ainda poderemos estar dentro de um patamar onde nós podemos ser deuses. E no fundo nós sabemos que somos. Os milagres vêm das nossas atitudes. Deus não vai, esse Deus criado por Moisés, não vai ajudar um em detrimento ao outro. Não vai ajudar aquele que ora mais pelo aquele que ora menos. Porque nós entenderíamos então um mundo de desigualdade. Quando nós entendemos que no mundo existe um equilíbrio. Findando então, meus amigos, minhas amigas, e de novo, torcendo para ter sido bem interpretado, e não há necessidade de levarem meu nome, não há corrente de oração, porque eu ainda tenho uma fé raciocinada, mas que nós possamos trazer esses conhecimentos que Jesus nos trouxe e Kardec codificou, para que nós possamos evoluir como seres humanos e como espíritos. Findando então, vamos então continuarmos nessa sintonia que foi colocada para nós, dentro dessa egrégora, desses bons espíritos que estão aqui entre nós, nos orientando, nos dando o suporte, para que nós possamos então levar para todos os lares este novo conhecimento, que na realidade tem pouco tempo que nós começamos a entender, então, de forma racional, o que o Cristo veio nos colocar. E para findarmos, vamos então com a oração ensinada pelo próprio Cristo, que ele nos ensina ao dizer, Pai nosso que estais aqui e em todos os lugares, santificado é o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua sábia e justa vontade, aqui na terra como em todos os mundos habitados. O pão nosso de cada dia, Pai, dai-nos hoje e nos dai o suficiente para repartir
com o nosso semelhante. Senhor, perdoa as nossas ofensas, nos ensinando a perdoar aqueles que nos ofendem. Pai, não nos deixes cair em novas e em más tentações, e nos livra contra o que de mal vier, porque está em Ti o poder, o reino e a glória. Assim seja, graças a Deus, e envolvidos então nessa vibração, nessa egrégora favorável do bem, vamos então agradecendo ao Giac que nos deu essa oportunidade e a todos os espíritos que estão aqui entre nós, nos orientando e nos dando o caminho certo para a nossa evolução.